Na Colômbia teria dado 2 pontos. Dolorido, mas necessário, sabe? Você hoje ela tá espoleta, hein? E aí eu fiquei 4 anos pra parar de perder. Esse vídeo aqui, ele tem muito mais uma pegada para aquele cara que chegou no 0 a 0. Tá no doji. É o cara que ganha, que perde, que ele não entendeu por que ele tá ganhando e por que ele tá perdendo e ele não sai do lugar. A gente aplica técnicas acreditando que a técnica vai ganhar dinheiro. Não é a técnica que ganha dinheiro, é o meu entendimento de como aplicar a técnica. Então, esse vídeo, ele tem um valor inestimável se você conseguir se adaptar ao que o mercado está propondo. Se você conseguir entender que o mercado se expõe para você todos os dias, mas com singelas modificações, se é uma venda, se é uma compra, se tem notícia, se não tem, se é começo de ano ou fim de ano, se é no dia de um balanço de uma empresa, se é em ano eleitoral, se sai uma pesquisa. Se você conseguir captar as singelas diferenças que o mercado vai te dando as coisas, você vai ter comportamentos diferentes para lidar com ele. Você vai ter época que você vai falar assim, eu quero ser mais agressivo. Ó, aqui eu preciso ser mais prudente porque não está tão fácil. Pô, tô vindo de 2 dias de loss. Tira o pé do acelerador. Você vai bater no muro? Não vai, né? Então, assim, esse entendimento é o que mais demora. Só o tempo vai te ensinar isso. E aí, para que a gente consiga percorrer o percurso, eu preciso ir na manha para não tomar as tribucadas de uma vez. Porque, assim, se existe um lugar onde o mercado sabe arrancar o couro, é aqui na bolsa, hein, filho? Ah, que feia. Não vejo, tipo, um lugar que seja tão forte a cobrança, assim, erro e acerto, é na mesma moeda, é corte na carne. Não tem boi, né? E assim, você pode culpar quem você quiser, mas seu dinheiro não volta. Eu me senti mais confiante, o ambiente, as pessoas. Não, mas tem um porquê, não pode ser. Porque você vai chegar em casa e não vai ter essas pessoas ambiente. Não, mas era necessário. Pelo menos o Paco, ele me deu um toque bem dolorido, mas necessário, sabe? Da questão de perder a confiança, de olhar para o gráfico e há um tempo atrás estar vendo um ponto e falar, ali é meu ponto. E entrar, independente se dá o acerto ou errado. E depois de um tempo de alguns erros, aí perder essa confiança, de olhar para o gráfico, olhar, identificar o ponto e não entrar. E não ter, e ficar na dúvida. Será que estou certo? Será que estou errado? Sendo que há um tempo atrás não acontecia isso. Aí eu tive uma semana ruim. Uma semana te fez mudar? 2, porque foi segunda a quinta da próxima semana. Qual de coisa, tipo, fez você perder a confiança? Pô, será que eu tô vendo a coisa certa? Exatamente. Aí o que eu fiz? No meio da semana, eu conheço um pouco de fluxo, pulei pro fluxo, aí no outro dia pulei pro Renko, sendo que eu já tinha a minha estrutura de operação já definida O que que você não tá entendendo é uma coisa mais simples. Tipo assim, você tinha se adaptado legal para um tipo de mercado. Então o mercado estava caindo e estava andando em tendência, e aí é gostosinho quando tudo dá certo do que a gente pensa. E aí o mercado de repente começou a subir, e aí ele fez você perder grana. Ou o oposto, era compra, você estava ganhando. Você não está se atentando justamente à parte mais importante, que é assim, cara, eu tenho diversas posturas para situações de mercados diferentes. Você tinha descoberto como ganhar dinheiro com o mercado, só que como você está focando só no dinheiro, o mercado singelamente mudou e você não percebeu. E aí começa a dar errado porque as mesmas atitudes, tipo, você vendia, segurava, ele caía bastante, ele andava, deslocava. Agora, tipo, quando o mercado muda, em termos assim, era venda, agora é compra, ele cai, mas é o seguinte, ele vai parar no suporte e vai voltar contra você sempre. E aí você tem que aprender a lidar com tipos de mercados diferentes. Porque é isso que vai pontuar as pessoas em relação, assim, a maior parte das vezes, a gente acredita que é um único método. Sim, é um método, mas com posicionamentos, tomada de atitudes em momentos distintos. Por exemplo, num mercado direcional a favor da minha posição, eu vou deixar muito mais flexível o stop.
Então eu deixo o mercado andar, porque eu sei que ao longo do tempo eu vou ganhar mais dinheiro. Se o mercado estiver operando contra a tendência, essa postura já não é mais funcional. Então eu teria que entrar, peguei alguma coisa, fechar e gerar gordura para entrar em pontos diferentes depois. Eu sou obrigado a querer guardar o dinheiro, entendeu? Tá, como você adapta o seu operacional? Porque eu penso assim, o seu operacional funciona muito bem com a tendência. Vamos imaginar. Só que você não muda o seu operacional, você muda a sua postura operacional, eu mesmo. Como que você adapta esse operacional àquele momento do mercado? Então já começa pensando assim, ó, quanto mais curto você operar, mais difícil é você ter postura. Porque as coisas mudam de direção muito rápido. Então assim, quando você começa a focar suas entradas em tempos gráficos maiores, você tem um deslocamento de preço, mesmo que errado, grande. Então assim, você vendeu a perna de correção dos 5 minutos, a perna de correção do 15. O deslocamento do 15 permite você fazer dinheiro. O deslocamento do 5 permite você fazer parcial. O problema é quando você só olha um minuto, porque um minuto ele dá venda, ele dá um rompimento e já, bum, volta na cara, na hora. Porque a gente não tá pegando isso, entendeu? Eu tô descendo ali já. Já tô aumentando. Já. Vai encerrar. Cadê meu serviço? Charlão tá pior que eu, já. Meu ídolo. Tá entendendo? Então, você tem que entender só algumas coisas. Por exemplo, você tá olhando o mercado. Ok. Como é que o mercado se movimenta hoje em quantidade para você? Então, assim, ó, eu na minha cabeça eu tenho, porra, se eu vender o índice e eu tiver certo, ele vai cair 2.000 pontos. Se eu vender o índice e eu tiver errado, ele vai me deixar fazer parcial. Essa é a consideração que eu cheguei. Então o que eu faço hoje? Eu vendo sempre pensando em fazer parcial. E aí, se eu acertar e ele começar a andar, eu sei que eu tenho um deslocamento de 2.000. Em cima dos 2.000 é que eu desenvolvo o meu futebol. Entendeu? Porque aí você não fica no ganha e perde. Eu tiro o meu risco e espero o mercado dizer para mim se eu acertei ou não. É difícil pensar assim quando a gente está começando. Você fica muito restrito ao tempo gráfico, ao momento, ao dinheiro. Então tem que ter esse tipo de entendimento, vamos chamar assim. Que é a sua dificuldade. Você tinha descoberto como ganhar dinheiro naquele determinado momento. Você não devia descartá-lo, mudá-lo. Você tinha que entender e anotar. O que tinha presente? Pô, eu estava operando a tendência de baixo, o semanal estava assim, etc. Porque assim, essa é a postura como você vai lidar quando voltar essas condições. Aí mudou a condição... E é isso que vai determinar se vai sobreviver no mercado, né? Porque o mercado constantemente ele está mudando. Então, se não souber se adaptar... É que assim, mesmo quando o mercado sobe ou desce, em tendência, ele tem dias que ele te perdoa. O que o mercado não aceita é que você cometa erros grotescos, que levam muito financeiro de uma vez. Então, o que acontece? Normalmente a gente chega no mercado, a gente perde muita grana. A gente ganha no começo fazendo besteira e aí começa a pagar uma fatura muito cara. Até a gente entender que o que a gente fazia não era sustentável, ou a forma como eu ganhei no começo, ela não era real, eu ganhei por sorte. Aí eu perco uma cacetada de dinheiro. Quando eu começo a me preocupar, peraí, não é bem assim, eu tenho que me preocupar com quanto eu vou perder. Aí você, sabendo disso, você fala, opa, aí eu estabilizo as percas. Só que agora o cara fica no 0 a 0, ele não consegue evoluir. Por quê? Porque você aplica uma técnica e aí você até começa a ir bem. Aí de repente o mercado muda e você não se atentou que a sua técnica ela não vai ser eterna. O mercado o tempo todo, eu vou te dar um exemplo. O mercado a 115 mil pontos, 120 mil, 130. Mas eu comecei e o mercado, eu cheguei a ver ele a 30 mil pontos. Então assim... O quanto um scalp anda quando ele está a 120 mil pontos e quanto ele andava quando ele estava com 30 mil? 300 pontos era 1%. Hoje 1.200 pontos é 1%. Então, isso tudo vai fazer com que você crie ajustes, percepções. Então, sempre que o mercado muda abruptamente, ele vai gerar dificuldade para todo mundo porque você não sabe lidar. É algo novo. Então, você tem que vivenciar um tempo para entender como se comporta. Vivenciar um tempo para entender como se comporta. No curto prazo, pode ser um dia bom. Um bom assim, putz, eu vendi e ele realmente corrigiu naquele dia.
Aí você ganha dinheiro, aí no outro dia você... Não, vai de novo, só que aí a postura está errada porque você está no contra-tendência. A primária está contra você. Então, as pessoas não entendem que o mercado muda. E você precisa ter técnicas ou a técnica adaptada para cada tipo de mercado. Por exemplo, o mercado vai cair, normalmente ele cai rápido e forte. O mercado vai subir, ele sobe lento e mastigando você. São comportamentos diferentes entre dois cenários. Teoricamente ele rompe topo, etc. Só que o que acontece? Se você entrar muito grande numa compra e ele não evolui para pegar suas parciais e ele volta contra você 100 pontos, muito grande, o teu psicológico abala. E aí vai fazer você estopar. Aí você estopa, ele volta na cara. Aí você começa a entrar no negócio. Já na venda não. Você vende, ele cai. E você fala, nossa, a venda é melhor. Não é isso. É que tem comportamentos diferentes. Então você tem que aprender a lidar. Tipo assim, pensa, sua mulher de manhã é uma pessoa, à noite é outra. Ela menstruada vai ser outra. Então você começa a falar assim, bom, se eu der um doce, ela age assim, se ela tá feliz é assado. A gente tem esse discernimento de ver, poxa, hoje ela não tá num bom dia, hoje tá assim, tá assado. E eu vejo hoje. O mercado é a mesma coisa. Cada dia ele tá se comportando de um jeito, entendeu? Ah, o mago tá tomando cerveja. Pô, se o mago tiver são, ele vai ter uma forma. Se ele beber e passar do ponto, ele já começa a dar sinais. Você consegue perceber os sinais, entendeu? É isso. Ah, pô, tô com dor, tô doente. Porra, vou mandar todo mundo tomar no cu. Ah, não, tô feliz, tá tudo dando certo. Ah, vem cá, não sei o quê. É comportamento. O mercado tem comportamento distintos para coisas que aparecem. No começo eu interpretava que toda técnica tinha que encaixar a qualquer momento. E é por isso que não dá. E aí você está indo lá, você acerta. É um trade de tendência. Pô, quando a análise técnica é perfeita, top. E quando ela é errática? Eu tenho que ter situação para tudo. Então, e é muito difícil. São dezenas de formas aparentes diferentes de se mostrar para você. O que você tem que fazer? Você tem que criar algo que englobe várias ao mesmo tempo. Para que você não tenha que decidir a todo momento que tipo de cenário está indo. Pensa assim, o que eu fiz com o Elliott? Elliott definiu lá que são 21 ou 23 padrões de fractal 5.3. Se eu tiver que olhar o gráfico e esperar para identificar qual é o padrão, eu não opero, porque aquilo só é possível depois de pronto, certo? Então eu criei um cenário para englobar 21 situações que aqui vai acontecer sinais falsos. E aí eu não opero ali, entendeu? Entendeu qual que é a regra? Eu criei um cenário que eu consigo matar diversas possibilidades de mercado. Entendendo que assim, não existe o ótimo e não existe o péssimo. Eu vou fazer um meio termo, entendeu? Por quê? Porque senão, se eu viver só do ótimo, eu tô fudido, e se eu só pegar o ruim, eu tô fudido. Então fazemos um meio termo que dê para andar. O ótimo aparece de vez em quando. Quando é ótimo, você ganha dinheiro no ótimo. Quando eu vendo e ele só cai, quando eu vendo e ele tá rápido, quando eu alavanco e ele vai, cara, esse aí eu vou pegar. Agora, e os que vão me dar trabalho? Aí é que tá a dúvida. Então, para evitar, eu tive que criar um comportamento padrão para utilizar no mercado, entendeu? É em cima disso que você tem que pensar. O desenvolvimento não é teórico, é prático. Como é que eu executo? E você tem que, com o tempo, entender quais são esses comportamentos. Você é casado? Solteiro. Solteiro. Namora? Já namorou? Já. Tem dia que sua mulher tá de um jeito, tem dia que tá de outro. Mas com o passar do tempo, você fala, hoje ela tá espoleta, hein? Hoje ela tá facinha, hein? Pelo jeito de falar, pela forma de se comportar. Então, assim, esses sinais o mercado te dá. Só que a gente não está preocupado em entender. Não está focando nisso. E é algo que você, essa sensibilidade você ganha com a convivência. Com o tempo. E aí, tempo é o fator principal para todo mundo. A maior parte não se dá tempo porque está querendo ganhar no primeiro dia e não consegue compreender isso. Você faz o quê? Sou trader. Não, e antes? Eu já trabalhei já tive empresa, já tive gráfica, já construí. Mas, Igor, então você acredita que a reciclagem das experiências que você tem na vida, você consegue aplicá-las no trade? Porque não é que eu acho que você consegue aplicar. Mas você consegue, por experiência, vincular uma coisa a outra.
talvez para mim seja mais fácil falar, ó, isso aqui é parecido com isso. E aí você fala, pois é, não tinha pensado dessa maneira. Mas o tempo vai te dar isso. O problema é que assim, lá atrás, eu não sabia desse tipo de possibilidade. E aí eu fiquei 4 anos para parar de perder. Se você sair hoje entendendo como é que o mercado vai te dificultar, como é que ele cria dificuldades, aonde que ele te dá o nó, você tem que tentar enquadrar ele já agora. Eu tô te falando que ele é assim, você tem que, na tua curta experiência, você já fala, não, é assim. Aí se é assim, você já começa a vincular. Aí quando você cria o vínculo na primeira, depois você começa, pô, preciso criar um vínculo para isso aqui. Com o que se parece isso que eu estou vivenciando? Onde que eu vivenciei algo semelhante? E aí você tem que tentar transportar. Por quê? Porque aí você vai conseguir fazer o vínculo da correção também, entendeu? E é uma coisa porque eu já ouvi algumas pessoas que defendem o começar do zero, que é a partir daquele momento, é uma nova vida, uma nova experiência, e eu vejo que isso, eu também não. Eu não vai jogar a sua experiência. Exatamente. Ter servido de alguma coisa, cara, Exatamente. desculpa. Você vivenciar aquilo, você vai jogar do fora se você falar, cara, nada do que eu fiz prestou. Eu aprendi coisas erradas. Agora, eu já falei. Cara, a tua forma de analisar o gráfico, a tua agressividade, a coragem de botar o lote, de entender ali, cara, você tem que se apoiar em algum lugar para saber qual é o caminho que você está assumindo. Quem que troca tudo por nada? Não existe. Eu também não concordo com essa linha de pensamento. Topa tudo por dinheiro. Aquele sim, não. Ali troca, né? Mas é mais complexo. Não é Sem tão saber, simples. sem Então assim, enxergar, né? pensa que o teu problema, a partir de hoje, não está mais na técnica, está em racional. Você precisa criar um racional coerente com o que o mercado está te dando na hora. Só que o problema está ali. Se você quiser o dinheiro, toda vez que você se pôr no loss, você esquece que você está criando um racional. E aí você está preocupado agora em recuperar. Então você vai ter mais uma dificuldade, porque agora você tem que se preocupar em recuperar e criar o racional. Normalmente a gente começa a meter os pés pelas mãos e esquecer do aprendizado. Daí, quando passa a situação, você passou dificuldade, tomou calor e não tirou nenhum proveito daquilo para não passar de novo. O dinheiro vai fazer isso acontecer, porque ele é a prioridade. Não aprender. Por isso que assim, ó, não precisa clicar, não precisa colocar muito dinheiro, você pode mentalizar o que está acontecendo e começar, tipo assim, o tempo todo, olhar para o mercado e pressupor o lado direito. Bem, ele fez isso, ele vai voltar ali, se ele fizer isso, eu alavancaria. E aí você começar a criar a crença. Alavanquei, onde que eu faria? Faço parcial curto, porque está assim, assim, assado. Aqui eu desmancho a mão porque ele chegou no ponto da compra. E aí você começar a criar a dinâmica de como que você está agindo. Em cima disso. Não é simples fazer isso, porque é muita informação, muito detalhe. Para você comprar, você olha para o gráfico, você determina uma série de filtros que justificam. Ele nunca construiu um prédio que ele falou assim, não é um bom negócio. Se ele falar assim, não é um bom negócio, não tem como ele construir. Não é uma boa compra. Acabou. Ou eu acredito que é uma compra, ou acredito que é uma venda, senão eu não tenho coragem de fazer. Vou ficar com aquela menina. Aí ela é bonita. Não, ela é horrorosa. Acabou, eu não tenho coragem de chegar nela. Eu determino o que eu acho bom. Se eu não fizer essa escolha, eu tornei impossível, entendeu? Porque aí eu entro... Ixi, mas puxa... Você só vai naquilo que você tem convicção. É onde você vai. Você vai remar para aquele lado. Senão você fica... E quando faz, ainda vai errado. Agora, quando eu tenho convicção, eu vou atrás. Quando você quis sair da Colômbia, você não foi lá e fez? Com certeza. Tenho certeza que não tinha dinheiro, mas não, vou fazer. Vou fazer acontecer, né? Porque você falou, eu vou fazer. Quantos que andam de desculpinha lá e não se mexeram estão lá na mesma situação? Você sabe disso. Então, assim, a gente só faz aquilo que temos convicção. Por quê, né? Se não tiver, não faz. E esse é um complicador ali, porque como é que ganha a certeza? A certeza só vem se você ganhar. É louco. E outra, mesmo assim, ainda você tem aquela questão do tempo, né? Porra, várias vezes eu vi isso daqui acontecer. Aconteceu. Putz, eu sei o porquê aconteceu. Já vi outras vezes. Entendeu? Vou arriscar.
É mais garantido arriscar aqui do que deixar passar. Porque eu já sei que em algumas 2, 3, 4 vezes deu certo. Entendeu? Eu vejo dessa forma. E é a virada do porquê eu tô fazendo. Pô, por que eu virei trader? Porque, mano, sei lá, eu tô querendo mudar minha qualidade de vida, melhorar o padrão de vida da minha família. Isso daí é um porquê. Aí quando eu entro errado, eu falo, porra, por que eu tô fazendo essa merda, velho? Tô tirando, de vez de eu estar dando, tô tirando do meu, entendeu? Se vocês tirassem o foco do dinheiro e focassem em entender, compreender o que aconteceu na sua operação, entrei, por que caiu 80 pontos, por que caiu 1000 pontos? Tem um porquê. Não digo que existe um porquê racional, existiria um porquê de leitura seu. Olha, os 60 minutos está assim, olha, o 15 minutos estava assado, olha, foi antes do down. E aí você vai repetindo isso até chegar a um ponto que você fala, não, eu vou vender aqui porque o 60 está assim, o 15 está assado e é tal do down. Viver essa situação, né? E aí se tornou Ela automático. pode se repetir. Você começou a criar crença naquilo, porque funcionou uma vez, 2, 3. E você foi se perguntando por que aconteceu. Quando a gente quer o dinheiro, você não está focado nisso. Se cair 30, você já está apavorado. Olhando Já o verdinho sobe stop, rodando e o Então, resto assim, é muito apaga, né? complexo. A gente não pode fazer a escolha pelo dinheiro. Só que é anti-intuitivo, porque todo mundo vem aqui para ganhar dinheiro. Então, assim, é complexo. São poucas as pessoas. Normalmente o cara primeiro se estrepa para depois falar, não, peraí, deixa eu levantar. Peraí que eu tomei um nocaute. Eu fui entrei no ringue. Não tinha olhado. Eu tirar a poeira. Não tinha olhado. Como é que Tyson que estava contra mim? Primeiro você achou que era um bobão. Uma aqui melhor. Aí, pô. Baba. Sim, eu vou te falar. Essa... Vamos descer que o Charlão já tá Faz bebendo, eu também quero. diferença, hein? O foco é entendimento no primeiro momento. Se tivermos o entendimento correto, a sua mente vai buscar informação. Porque ela vai correr atrás, entendeu? Do que está difícil, do que deixou de ser feito. Você sabe o que acontece, aí a sua mente ela precisa da informação para preencher isso. Você entende, já sabe quais são as condições, a mente automaticamente ela vai começar a procurar, a preencher. Aqui cumpriu a condição, aqui não, aqui sim, aqui não. Então, assim, é difícil explicar como é esse processo, porque cada um tem uma forma de fazer escolhas. O que é bom para ele, não necessariamente é para você. Às vezes ele está perdendo, você está ganhando. Ele tem 1 milhão, você não tem nada. Ele está se separando, eu estou casando. Eu estou feliz, ele está triste. A forma de agir de cada um vai ser sempre diferente. É foda. São vários caminhos, né? São muitos caminhos.